Gravar, daí a gente já dá início. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Douglas, né? Eu sou professor aqui do Instituto, no campus Canoinhas, na área de produção vegetal, né? Eu atuo no eixo de recursos naturais, trabalho no curso de agronomia aqui do campus, além da pós-graduação em desenvolvimento rural e sustentável e no curso técnico em agroecologia. E desde abril eu sou coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação do campus. E diante desse cenário de não atividades presenciais, né, surgiu a ideia de fazer algumas capacitações, né, e uma delas, vinculada à coordenadoria, é uma sobre o currículo Lattes, onde ele vai falar um pouquinho do que é, para que serve, importância, como cadastra, para quem ainda não tem alguma dificuldade, e também algumas dicas ali em relação à atualização, né, voltada mais para os estudantes, né. Eu acho que a gente leva em torno de 1 hora para ver tudo isso aí. Se for surgindo dúvidas, vão perguntando, né, não tem problema algum, pode perguntar no chat, que eu vou tentar olhar, conforme eu vou avançando a apresentação, dou uma olhadinha no chat também, para a gente poder tirar todas as dúvidas, né. Eu sempre fui bolsista em iniciação científica na graduação, depois fiz mestrado, doutorado, e nunca tive uma capacitação sobre o currículo Lattes, né, que é tão importante para nós nesse meio acadêmico, né. Então a gente acabou aprendendo a lidar com ele na prática mesmo, né, mexendo, fuçando nele, vendo o que tem, olhando Lattes de outros pesquisadores para ver onde é que eles colocavam tal item, e assim a gente foi aprendendo, né. Então a ideia é poder capacitar um pouco vocês e depois os outros que forem ver a gravação, né, porque de experiência própria eu sinto muitas vezes dos meus orientados uma dificuldade muito grande em criar o currículo primeiro, tem alguns passos lá que se batem e não avançam, né, a gente vai ver por que isso acontece, mas principalmente na atualização, onde é que eu boto isso, onde é que eu boto aquele certificado, aquela declaração, onde é que eu boto, eu participei do evento, mas não peguei declaração, como é que eu faço? Enfim, então a gente vai tentar dar um norte relacionado a isso, né. Então conforme vocês forem tendo pergunta, pode colocar no chat, ou se quiserem perguntar no microfone, só liga o microfone e depois desliga, ok? Eu vou desligar aqui a câmera, que eu fico melhor aí para ir apresentando para vocês, ok? Então tá, pessoal, vou só aqui acertar a apresentação. Primeira coisa, o que é esse tal do currículo Lattes, né? Ele é diferente do currículo vitae, né? O currículo Lattes é um padrão utilizado no Brasil, né, para registro da vida acadêmica e profissional de estudantes e pesquisadores, né. Se a gente for fazer uma comparação com o currículo vitae, o Lattes seria algo mais acadêmico e mais científico, digamos assim, né, dado as informações que a gente alimenta no sistema, né. E a grande vantagem dele é que ele é adotado pela maioria das instituições de fomento, se não todas, né, universidades e institutos de pesquisa no país, né. Então, ele é um currículo padronizado para todas as instituições, então todas elas utilizam como forma de avaliar projeto, como forma de fazer um censo da instituição a nível de pesquisa, né. Então, ele acaba tendo uma abrangência bastante importante no nosso país, né. Ele surgiu em 99, né, e ele é homenagem ao físico brasileiro César Mansueto Lattes, né, então é homenagem ao sobrenome desse pesquisador, né. E o currículo Lattes, na minha opinião, ele é um banco de dados extremamente importante, extremamente rico, extremamente completo e relativamente fácil de utilizar, né, e ele dá uma série de informações, um banco de dados bastante interessante para a gente que trabalha com pesquisa, né. Quais as vantagens de nós utilizarmos o currículo Lattes, seja quem está no ensino médio integrado, seja quem está na graduação, quem está na pós-graduação nem se fala, precisa usar direto, né, para concorrer bolsa de mestrado, concorrer bolsa de doutorado, tudo via currículo Lattes, né, o pesquisador, para submeter projeto, ele é avaliado com o currículo dele através do currículo Lattes, muitos professores, para escolherem seus bolsistas, utilizam o currículo Lattes como forma de seleção, para conhecer também um pouco o candidato, né, para ver o que ele faz, enfim, então a gente consegue ter umas informações bastante interessantes com ele, né. Ele é ideal para estudante e pesquisador que deseja seguir a carreira acadêmica,
ou que estão participando de atividades na área. Por exemplo, às vezes eu nem vou seguir carreira acadêmica, mas eu estou participando de projetos de pesquisa, projetos de extensão, assim por diante, eu posso alimentar esse currículo, né? Ele tem abrangência nacional, como eu falei, então ele é adotado pelas instituições de ensino de todo o país, né? Inclusive, ele já foi muito elogiado, se não me engano, agora não lembro de que ano que é, mas tem um artigo da Nature que ele elogia a plataforma Lattes, dado a sua abrangência, a sua magnitude e o tanto de informações que ela consegue fornecer para nós, né? A gente consegue inserir, então, todos os eventos que a gente participa, seja na nossa vida acadêmica, como ouvinte, apresentando trabalho, apresentando pôster, apresentação oral, trabalho, resumo, teses, dissertações, artigos, enfim, tudo que é publicação acadêmica, tudo que é participação de eventos científicos e acadêmicos, né, participação em projetos, a gente consegue, então, inserir no currículo Lattes. Depois a gente vai ver tudo que a gente pode fazer, né, todos os itens que são possíveis de atualização, né. Além disso, o currículo Lattes, ele também serve para a gente buscar informações. Eu, como pesquisador, como orientador, eu posso buscar informações dos meus orientados, numa seleção, por exemplo, bem como os alunos podem buscar informações dos professores, verificar a produção científica de um professor, de um pesquisador, verificar quais áreas aquele professor trabalha, com o que ele pesquisa, quais as publicações que ele já fez. O Lattes, ele é público, então você tem acesso a todos os currículos disponíveis, você pode ir lá pesquisar e conseguir essas informações, né? E também para fazer pesquisa bibliográfica, porque eu sei que tal professor trabalha em tal área e quero procurar trabalhos daquela área, eu vou no currículo dele, vejo os artigos que ele tem publicado, alguns eu já consigo fazer um link direto com a publicação, então a gente consegue, além de fornecer nossos dados de pesquisa, a gente consegue fazer uma consulta através deles, né? Vou dar um exemplo, estou no Instituto Federal e quero trabalhar com fruticultura. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual professor trabalha com fruticultura. Tem 2 professores que trabalham com fruticultura. Vou lá, olho o Lattes deles, vejo quais são as linhas de pesquisa de cada um, e eu consigo, assim, ter um direcionamento melhor, né? Então, ele é bastante importante também nesse sentido, né? E como é que a gente faz para buscar o currículo Lattes? Aqui mais para quem está iniciando, né? Eu vou passar mais rapidinho, né? Bem simples, né? Primeira coisa, a gente vai no site do CNPq, né? Para quem não sabe, o Lattes ele é mantido pelo CNPq, né? E o link é esse aqui, ó, lattes.cnpq.br. Eu clicando nesse site aqui, ele vai abrir essa página inicial aqui, e aí no lado direito, acesso direto, eu tenho aqui o currículo Lattes. Eu posso buscar o currículo, atualizar o currículo e cadastrar novo currículo. Vou passar rapidinho aqui primeiro na questão do buscar currículo, né? Então basta eu clicar aqui em buscar currículo, e aí eu coloco aqui doutores e demais pesquisadores, mestres, graduandos, estudantes. Então aqui a gente consegue fazer uma série de filtros para buscar, né? Digito o nome do professor, do pesquisador, do colega que a gente deseja buscar o currículo e vou clicar em buscar. Por exemplo, digitei meu nome aqui, Douglas Viers. Vou lá e clico em buscar, ele vai aparecer meu currículo aqui. Então, aqui, ó, aparecem algumas informações iniciais, né, que professor do Instituto Federal, a formação. Clico no currículo, ele vai abrir essa página aqui, onde, então, tem todo o resumo aqui da página inicial. Então, no caso aqui está meu currículo, daqui vai estar, nessa página inicial, vocês vão ver que vocês podem editar. O ideal é botar, aqui até o meu está um pouco extenso, eu poderia deixar mais enxuto, para ficar mais fácil de ler, colocando minha formação, onde eu atuo, área de atuação, projetos, etc. e tal, para dar uma ideia para quem está pesquisando o currículo, né? Aí eu posso clicar em abrir o currículo, e aí vai abrir o currículo de quem você está pesquisando, e você vai conseguir todas as informações dele, desde projetos, publicações, bancas, por exemplo, se for professor, bancas que o professor já participou, orientações, enfim, tudo que é informação que ele alimenta, desde que ele alimente o currículo, né? Além disso, naquela página inicial, antes de
de eu abrir o currículo, eu consigo clicar em rede de colaboração, aí eu consigo ver quais são os autores com quem o pesquisador fez parceria ou com quem ele trabalha. Eu consigo verificar o grupo de pesquisa que ele participa. Todo pesquisador ele é vinculado ao grupo de pesquisa. Quando nós submetemos o projeto de pesquisa, a gente precisa colocar o grupo de pesquisa que fazemos parte. E indicadores de produção. Aqui ele dá um panorama geral, com uma série de gráficos, com uma série histórica da evolução de produção do professor, né? Então, eu sei se ele está aumentando as publicações, se ele está baixando, se ele mantém a média, se ele oscila muito. Então, eu consigo ver mais ou menos como é que é a produção do professor ou do pesquisador ao longo dos anos, né? Então, é bem interessante para a gente ver isso, né? E é possível também fazer contato direto com o pesquisador através do Lattes, né? Alguma dúvida até aqui? Não tendo dúvidas, eu vou seguindo. Então, buscar um currículo muito simples, né? Fácil, não tem segredo algum. Agora, como cadastrar o currículo? Aqui começa a surgir algumas dúvidas, né? Mesma coisa, página inicial, né? lattes.cnpq.br. Eu clico em cadastrar novo currículo. Também aqui não tem segredo nenhum. Vou lá em cadastrar novo currículo. Aí começa a aparecer as páginas aqui para a gente começar a fornecer os dados, né? Primeiro, a gente vai fornecer nacionalidade, o e-mail, confirmar o e-mail, senha e confirmar a senha, né? Aqui nada demais, digita os caracteres e segue. Aqui vem um ponto importante. Depois vem as informações pessoais. Preencher todas as informações solicitadas, e aqui tem uma coisa importantíssima. O currículo Lattes, ele é vinculado à Receita Federal Brasileira. Então, o que acontece? Todos os dados que eu coloco aqui tem que bater com o que está na Receita. Então, já aconteceu de alunos terem dificuldade de cadastrar o currículo e não avançarem, que diz que tem erro no nome da mãe, tem erro no nome do pai, do pai, tem nome tem erro no seu nome e não consegue avançar. Daí, quando vai ver, é que o que foi na Receita Federal que está vinculado ao CPF tem que estar escrito da mesma maneira aqui. Se não tiver igual, ele não consegue puxar, porque aqui ele puxa os dados do CPF, né, e tem que estar tudo igual. Por exemplo, meu nome é Douglas André Virs. Se eu colocar Douglas Virs, eu não consigo cadastrar o currículo. Está faltando o André. Nome do pai, nome da mãe, enfim, tem que estar como está cadastrado no teu CPF, senão você não consegue avançar. Então, aqui é uma coisa que o pessoal às vezes se enrola um pouco. Outra coisa, foto de perfil. Até aconteceu recentemente um caso que uma orientada foi fazer o cadastro e ela não conseguia colocar foto de perfil. Por quê? Porque o Lattes ele tem um limite de 70K da foto. Então, é uma foto que tem que ser uma resolução baixa e um tamanho muito pequeno. Senão, ele não carrega foto e se não carrega foto, ele não avança. Então, o que dá, tem uns macetinhos que a gente pode fazer, tem até alguns tutoriais no YouTube, se vocês forem procurar, digitem no YouTube como postar foto 70K no Lattes, por exemplo. Então, você consegue algumas informações. Como é que você pode fazer? Clica na foto, em vez de... desculpa. Antes de carregar a foto, abre a foto no Paint, recorta só o teu rosto e salva ela de novo, né? Ela já baixa bem o tamanho e a resolução da foto, né? Então, são algumas formas que você consegue fazer de deixar essa foto no tamanho permitido pelo Lattes, né? Então, nessa página aqui tem esses dois cuidados básicos. Os dados baterem, e a foto 70K, né, que não pode ser acima, senão você não consegue avançar, né. Depois aqui você fornece o endereço residencial e profissional. O endereço residencial é obrigado a ser preenchido e o profissional é opcional. Mas qual seria o meu profissional se eu sou estudante? Coloca, se você quiser colocar, coloca da instituição que você está estudando, né? Pode ser. Mas o residencial ele é obrigado, mas esse dado do endereço residencial, ele não fica visível para quem pesquisa o currículo, né? Feito isso, a próxima etapa é preencher a formação acadêmica. Então, aqui você consegue preencher toda a formação já concluída, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, e a formação acadêmica em andamento, ensino médio integrado, técnico, graduação, pós-graduação, enfim. Então, aqui eu consigo fazer um histórico da minha formação acadêmica, né? E depois, a atuação profissional, né? Se não está atuando no momento, basta clicar em não e você avança no cadastro, né? Caso esteja, daí você preenche a tua atuação profissional no momento, né? E aí, o passo 8 é as áreas de atuação, né? Daí você pode colocar aqui algumas áreas que você atua, né?
Basta clicar aqui na lupa, ele vai abrir uma série de níveis aqui do CNPq, né, ciências agrárias, biológicas, ciências da saúde. Eu cliquei aqui nas ciências agrárias, que é que eu faço parte. Aí você tem agronomia, ciência e tecnologia de alimentos. Dentro desses itens, você tem mais alguns sub-itens que você pode escolher, clicar em cima, né, para ele ficar preenchido como área de atuação, né. E se vocês forem ver aqui também, nesse item aqui tem habilidades linguísticas, idioma. Então, você pode colocar o idioma, se compreende pouco, razoavelmente, bem, lê, fala e escreve, né? O que é importante? Não mentir nisso aqui, né? A gente colocar realmente os idiomas que a gente tem algum conhecimento, né? E fornecer dados verdadeiros, né? A gente tem que ter noção que isso aqui vai ficar público, todo mundo tem acesso. Se você coloca aqui idioma inglês, compreende muito bem, lê muito bem, fala muito bem, escreve muito bem. Aí você vai pegar um artigo em inglês e não consegue nem traduzir o título, porque você não sabe. Então, mas no teu currículo tá que você sabe. Então, você tem que ter alguns cuidados, né, para só fornecer dados verdadeiros, né. Feito isso, você avança, e aqui, se tiver algum dado errado, depois de preencher habilidades linguísticas, vai aparecer aqui uma janelinha, né? Por exemplo, eu não preenchi nada e fui avançando. Então, ele bota aqui, foto obrigatório não enviado, e todos os campos que eu não preenchi ou que estão com informações erradas, né? Então, o próprio sistema não vai deixar eu avançar e ele já vai me colocar onde tem erro aqui. E aqui foi um caso, por exemplo, que aconteceu, ó. Por exemplo, se você coloca aquilo que eu citei, que a incompatibilidade entre dados do sistema, do Lattes, e da base da Receita Federal, que daí está relacionado com o teu CPF, né? Por exemplo, ó, por que não deixou avançar até o final? Nome completo, nome da mãe, sexo, nacionalidade e data de nascimento. Algumas não estavam preenchidas e outras não batiam com o que estava na Receita Federal. Então, você tem que ter cuidado para preencher os dados conforme está no seu cadastro do CPF. Senão, você não consegue concluir o cadastro, né? Mas, coisa simples de fazer, né? Feito isso, você conclui o preenchimento, lê e aceita os acordos de declaração de publicação acima, né? E aí você envia para publicação. Fiz meu currículo, já vai estar disponível? Não. Geralmente, leva 24 horas para o currículo estar disponível, ou seja, criei meu currículo agora. Vou lá buscar o meu currículo, provavelmente eu não ache ele. Ele leva, então, em torno de 24 horas para ficar disponível, permitir alterações e ele poder sofrer alguma busca alguma busca, né? Então, isso aí é importante ter ideia, né? Em caso de problemas, aí o CNPq fornece um e-mail que a gente pode entrar em contato, né? Agora, por que a gente atualiza, né? E como atualizar o currículo? Aqui vem uma coisa importante, né? Não adianta só fazer o currículo e não atualizar, né? O que acontece? Vou indicar um bolsista para algum projeto. Esse bolsista precisa ter o currículo Lattes. Agora, o que a gente vê muito? O pessoal cadastra e depois vai atualizar só na próxima vez que precisar ser indicado de novo. Então, leva um ano, cadastra e muitas vezes não adiciona nenhuma informação, né? A gente vai ver que para eu atualizar, aparecer a data atualizada de cadastro, se eu mudar uma vírgula no texto inicial, não vou mudar nada, não vou adicionar nenhuma informação, mas se eu botar uma vírgula a mais, ele já dá com uma data de última atualização esta feita, né? Então, muitas vezes, professores, estudantes, a gente pode ver que às vezes o currículo está atualizado, mas tem um monte de informações que não são adicionadas, né? Até, deixa eu, aqui na lista, o Alcemir e a Thalia são meus bolsistas. Volta e meia, eu olho o currículo dos bolsistas para ver se eles estão atualizando ou não. Eu sei mais ou menos o que eles publicam, o que eles fazem. A gente consegue fazer esse monitoramento, se eles estão realmente atualizando ou não, né? Então, muitas vezes a gente bota que atualizou, mas não colocou as informações, né? Então, é importante a gente se manter atualizado. A gente tem que pensar da seguinte forma, né? A gente está trabalhando com pesquisa, a gente está trabalhando com extensão, qual que é o objetivo disso? É dar um retorno para a sociedade. A gente faz pesquisa, não faço pesquisa para mim, não faço pesquisa para gastar dinheiro público, eu faço pesquisa porque eu quero buscar um resultado, eu quero resolver um problema e quero trazer algum benefício para a sociedade. E como é que é esse benefício? Capacitando os outros, fazendo com que a informação pesquisada chegue até quem deva chegar, mas também publicar. Então, não adianta ter um monte de dados coletados e tudo engavetado, né? Eu tenho que fazer o que eu tenho que publicar. Uma pesquisa que não é publicada, você não concluiu o projeto com êxito, você precisa publicar. Esse é o ponto final.
E é ali que isso que a gente tem que fazer e atualizar o currículo com o que a gente fez. Isso aqui é um banco de dados, por exemplo, censo de instituições, muitas vezes coleta dados do Lattes, quantos artigos publicados, resumos, etc. E tal. Então é importante a gente manter atualizado estudantes e professores, né? Agora, como que eu atualizo o Lattes? Ou melhor, o que eu devo colocar no Lattes, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente só pode colocar no Lattes o que a gente conseguir comprovar. Eu tenho que ter um certificado, eu tenho que ter uma declaração, eu tenho que ter o trabalho salvo, eu tenho que ter o livro de resumos, eu tenho que ter o artigo salvo, eu preciso ter uma comprovação. Eu não posso botar no Lattes, eu não devo colocar o que eu não tenho. Ou melhor, o que eu não consigo comprovar. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão participando dessa capacitação. Se ninguém fornecer nenhuma declaração, não fornecer nenhum certificado, vocês não conseguem colocar no Lattes. Ou vocês até podem colocar, vocês até participaram, mas vocês não conseguem comprovar a participação. Então, não vale de nada. Então, aqui vem a primeira coisa. A gente, às vezes, vai para eventos, às vezes a gente publica trabalho, publica resumo, etc. e tal, e não vai atrás disso. Não vai atrás do trabalho publicado, não vai atrás do certificado, não vai atrás de uma declaração. Então, muitas vezes, a gente precisa buscar isso para daí ter com o que atualizar o currículo. Por exemplo, quem está participando aqui quiser mandar um e-mail para mim depois para eu emitir uma declaração que você participou, eu posso emitir uma declaração atestando que vocês participaram da capacitação com tal carga horária. E aí sim, vocês podem colocar no currículo essa capacitação. Agora, se eu não fornecer nada, vocês não podem colocar, vocês não conseguem, vocês até participaram, mas vocês não conseguem comprovar. Então, primeira coisa, tem que ter comprovação. O que a gente pode adicionar? Participação em evento, participei de um seminário, participei de uma palestra, participei de um curso, bancas, fui apresentado, a pessoa do Instituto, aqui tem o CPI, por exemplo, muitos participam, né, que é o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, fui apresentar trabalho, trabalhei, fiz monitoria, participei do projeto de pesquisa, participei como bolsista, participei como voluntário, escrevi artigo junto com o professor, tenho artigo publicado, resumo em evento, livro, capítulo de livro, participei de curso, ajudei tal professor a organizar um evento, enfim, tudo isso eu posso adicionar no Lattes, desde que eu consiga comprovar, né? Então, todas as atividades relacionadas à sua vida acadêmica, à sua vida profissional, elas precisam estar documentadas, diploma, certificado, declaração, que comprove a realização, a participação, e aí vocês possam realmente colocar no Lattes, né? E uma coisa importante, e que eu fazia muito, por exemplo, às vezes participava de algum evento e não ia atrás. Daí depois de 1, 2 anos, lembrou que participou, daí precisou daquele certificado, daí vai atrás. É muito mais fácil você logo pedir, né? Do que ficar esperando 1, 2 anos. Às vezes acontece isso, a gente dá um curso, depois de 2, 3 anos a pessoa vem pedir o certificado do curso, né? É muito mais difícil você conseguir, né? Então, participou, enche o saco de quem... Eu sei que às vezes parece encheção de saco e a pessoa talvez às vezes não goste muito do pessoal ficar pedindo, etc e tal, mas é um direito que você tem daquela declaração, daquele certificado, né? E vale a pena você cobrar e já atualizar, né? Então, isso é outro ponto que eu acho importantíssimo, né? Por exemplo, participou de um evento, já pega o certificado, já atualiza. Não espera 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante, né? Senão demora muito. Já tenta conseguir o certificado, está participando do projeto, terminou o projeto de pesquisa, por exemplo, fale com o seu coordenador para ele buscar, para ele te fornecer uma declaração e aí conseguir a comprovação, né? Kevin, tem como colocar a comprovação no Lattes ou tem que guardar para quando pedir? Não entendi, Kevin. Tu diz que a comprovação, você diz anexar? Isso? Tipo, não é anexado. Aí que tá. Por isso que você, no teu Lattes, você pode colocar o que você quiser. Mas na hora que você precisar participar de uma seleção, etc e tal, muitas vezes você tem que comprovar aquilo ali. Daí você tem que ter documentado. Hoje é quase tudo digital, né? Então, hoje você salva, hoje é quase tudo PDF, né? Então, você consegue fazer um banco de dados no computador. Vou dar o exemplo que eu faço. Eu salvo tudo numa pasta, tudo que eu participo eu salvo numa pasta e eu imprimo. E eu atualizo, geralmente, a cada 15 dias, 20 dias, eu atualizo com o que eu tenho de informação e vou atualizando. Claro que, às vezes, pode ser um espaço maior, enfim. Mas eu deixo tudo documentado, geralmente, eu deixo salvo em PDF e
imprimo também uma cópia, né? Não teria necessidade, mas no Lattes você consegue colocar tudo, e depois, se você participar de alguma seleção, enfim, que exija comprovação, aí você leva documentado no papel ou em PDF para comprovar. Mas você não precisa anexar nada no currículo, certo? Então, o que é importante? Só informações verdadeiras, pois a gente tem que ter noção que isso aí é de acesso público. Só colocar o que tem certificado e declaração. Por exemplo, eu posso acessar o currículo de qualquer um de vocês. Se vocês começarem a colocar coisa que não fizeram, todo mundo tem acesso a isso, né? Por isso que é importante informações verdadeiras. Se não tem certificado, melhor não colocar, pois você não tem como provar. Não sei que você vai conseguir e tenha certeza que consiga ir lá e atrás, né? Então, participou de evento, participou de curso, já vai lá, pega o certificado, peça para o coordenador do evento, para o organizador, já vê isso, mandar por e-mail, enfim, não fique esperando muito tempo, já vai atrás disso. Vá montando uma pasta ali onde você deixa tudo guardadinho ali, isso aí é importantíssimo. Outra coisa, o currículo Lattes, ele não é rede social, então ele é profissional e acadêmico. Cuidado com o que você vai preencher, principalmente naquela página inicial, quando eu fui buscar meu currículo, lá tem um baita textão, cuidado com o que vocês vão colocar ali. Forneçam só informações profissionais e acadêmicas, nada de enrolação, nada de muita filosofia ali, informações precisas e verdadeiras, certo? Carlos pediu, tudo que eu fizer e participar, tenho que colocar? Se você quiser, sim. Você não, o currículo Lattes, ele não é obrigatório, ele não é um currículo obrigatório, né? Por exemplo, o aluno, ele precisa, se ele estiver vinculado a um projeto de pesquisa, se estiver na pós-graduação, ele vai ter que ter, porque ele precisa fornecer o link quando você indica o bolsista, você precisa fornecer o link do currículo, por exemplo. Agora, se você tem um currículo, você quer manter ele atualizado, coloca tudo que você participar. Aí sim. Por exemplo, participei da capacitação aqui do currículo Lattes. Me pede uma declaração, eu monto uma declaração, envio, você pode atualizar. Você participou de um seminário na instituição, você pode pegar o certificado, participei de um curso, de um mini curso, você pode ir lá colocar, né? Então, se você quer manter ele bem atualizado, com todas as informações que você faz na tua vida acadêmica, coloca tudo que você participar, tenta buscar alguma comprovação para daí conseguir deixar ele sempre bem atualizado, né? Agora, como é que atualiza? Então, vai de novo lá no lattes.cnpq.br e clica em atualizar o currículo. E aí, você vai ter que inserir o seu CPF e a senha que você criou, né? Então, a CPF e senha, né? Que não tem nenhum mistério, né? Caso esqueceu a senha, tem a opção aqui para esquecer a senha e aí fazer uma redefinição, né? E aí, essa aqui é a página inicial que vocês vão ver quando forem atualizar o currículo Lattes. Então, a gente dá uma série de informações, ó, link para acesso direto. Então, se eu passar esse link aqui para vocês acessam direto o meu currículo. E cada currículo Lattes vai ter um link direto também para acesso. E aqui eu tenho a última atualização e a última publicação do currículo. Então, são duas coisas que a gente faz. A gente atualiza e a gente publica o currículo, né? Então, a gente vai ver no final como é que faz isso. Por exemplo, a minha última atualização foi 14/5. Eu atualizei semana passada, então esse print screen é de antes, mas aqui a última atualização 14/5. Quer dizer o quê? Que em 14/5 eu mudei alguma coisa. Só que como eu comentei, se eu mudar uma letra desse meu resumo, ele já dá como atualizado, né? Então, muitas vezes, o atualizar não garante que eu adicionei alguma coisa, né? Muitas vezes é só para manter o currículo atualizado, né? Ele tem aqui um menu lateral, alguns avisos e a barra do menu lateral. O que a gente vai utilizar, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Vamos por partes. Parte lateral. Essa aqui é pouco utilizada. A gente não utiliza ela para adicionar informações. Todas as informações adicionadas, ela é aqui no menu principal. O lateral ele serve para quê? Você tem rede de colaboradores, ele dá alguns gráficos das suas publicações, né? Os autores que você cita no currículo, coautor. E talvez aqui a parte mais importante seja que gerar página para impressão. Então, nessa barra lateral, uma que talvez a gente vá utilizar com alguma frequência seja gerar página para impressão.
Aí eu tenho uma série de opções que eu posso escolher o que eu quero imprimir, qual parte do currículo eu quero colocar, e aí eu posso gerar o PDF ou também para impressão, né? Então, em relação à barra lateral, essa aqui que vai ser o que a gente vai utilizar. Agora, onde eu adiciono as informações é nessa barra, nesse menu principal. Então, aqui a gente vai ver que tem uma série de informações que a gente pode alimentar com informações, né? Então, o primeiro item é dados gerais, basta a gente passar o cursor em cima do menu que ele vai abrir essas abas. Depois, sobrar um pouquinho de tempo, eu abro aqui o currículo no Chrome para vocês verem como é que é. E aqui eu vou ter alguns itens: identificação, endereço, idiomas, prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes e outras informações. Então, esse resumo aqui que aparece, ó, professor do Instituto Federal, coordenador de pesquisa, tal. Isso aqui eu escrevo. Então, isso aqui cada titular do currículo Lattes vai escrever. Por isso tem que ter cuidado. Isso aqui não é rede social, então a gente tem que cuidar com o que a gente coloca aqui. Tem que ser extremamente acadêmico e profissional. Então, aqui a gente coloca um resumo. É quase um resumo da nossa biografia acadêmica e profissional. E esse resumo fica visível sempre quando a gente vai lá buscar o currículo, né? O endereço é o nosso endereço profissional, endereço residencial, o idioma, que é aquilo que a gente já preencheu no início, no cadastro, e eu posso atualizar. E aqui tem um item que é prêmios e títulos, que é recebidos pelo titular do currículo, trabalho premiado, reconhecimento de trabalho. Isso aqui é um diferencial, então quem tiver pode colocar como prêmios e títulos. Um exemplo de prêmio e título, quem é aqui do Instituto Federal já ouviu ou já participou do CPI, já comentei anteriormente, que é o seminário, né? Você vai lá e apresenta teu trabalho relacionado ao projeto. Você vai lá e daí a comissão organizadora vai premiar os 3 melhores trabalhos de cada categoria. Você foi um dos premiados, você pode colocar terceiro lugar, segundo lugar, melhor trabalho apresentado no CPI, tal, anos 2019, com o trabalho tal. Então, se eu tenho um prêmio, um título que é um diferencial, eu posso atualizar e colocar aqui no Lattes, né? O endereço pessoal e profissional já falei, o idioma tem que ver o grau de conhecimento e só colocar informações verdadeiras. Identificação e informações especiais. Identificação e endereço não fica disponível para visualização, tá? Então, isso aqui, dados pessoais não ficam. Agora, idioma, prêmios e assim por diante fica disponível para todo mundo acessar, ok? O texto inicial do currículo Lattes eu já comentei, isso aí o titular do currículo que vai colocar, então ele pode montar um texto como ele achar melhor para falar um pouquinho da sua atuação, e outras informações que não são contempladas em outros módulos, mas é muito difícil não ter, a maioria a gente consegue contemplar tudo nos demais módulos do menu principal. Se a gente for ver esses dados gerais, ela é uma oportunidade de colocar alguns diferenciais, né? Questão de idiomas, questão de prêmios e títulos, né? O texto inicial a gente consegue dar uma valorizada, né, no nosso trabalho, né? Para quem olhar chamar atenção, né? Esse profissional, esse aluno, esse pesquisador, ele realmente trabalha bem, trabalha muito com pesquisa, com extensão e assim por diante, né? A segunda aba é formação. Essa aqui é importantíssima, porque vai estar a nossa formação acadêmica, pós-doutorado livre docência, que acredito que no caso nenhum de nós aqui, e formação complementar. Aqui tem um ponto importante. Na formação acadêmica, a gente vai colocar todas aquelas informações já preenchidas inicialmente no cadastro, a gente pode atualizar, né, que é no ensino médio, curso técnico, graduação, pós-graduação, enfim, vai tudo aqui na formação acadêmica, né, na nossa titulação acadêmica. Aqui tem um item importante que é formação complementar. E aqui nesse item de formação complementar, aqui vão cursos que a gente faz. Normalmente são cursos de curta duração, né? Por exemplo, essa capacitação aqui é um mini curso de duração de 1 hora, ela vai como formação complementar. Mini curso que vocês fazem na universidade, curso, oficinas, que vocês fazem, com duração de 2, 4, 8 horas, assim por diante, elas vão como formação complementar. Então, são cursos complementares, né? Então, que auxiliam na sua formação acadêmica, né? Tá relacionado à sua área. Por exemplo, fiz um curso de poda da videira, vou dar um exemplo, com duração de 4 horas e eu participei como ouvinte. Eu vou aqui, informação,
vou em formação, formação complementar e adiciono esse curso. Então, eu consigo adicionar o nome do curso, aonde eu fiz o curso e a carga horária desse curso e o ano que eu fiz esse curso. Então, cursos, mini cursos, a gente coloca aqui em formação complementar. Então, aqui é um cuidado que a gente tem que ter. A atuação profissional. Então, aqui tem a nossa atuação profissional, linha de pesquisa, membro de corpo editorial, comitê de assessoramento, revisor de periódico, área de atuação. Para estudante, pouco se aplica isso aqui. É mais para quem já está atuando como pesquisador, professor. Alguém que está na pós-graduação, que já é revisor de periódicos, revisor de revista. Daí pode colocar aqui qual revista que é revisor, desde quando que é revisor, né? Área de atuação, que foi aquilo que vocês preencheram lá no cadastro, que vocês podem atualizar. E atuação profissional. Por exemplo, atuação profissional, sou bolsista de iniciação científica no IFSC, orientado pelo professor Douglas. Eu posso botar aqui, atuação profissional, bolsista de iniciação científica. Então, tem essa opção que eu consigo colocar. Se você for ver aqui, ó, sem vínculo, daí eu coloco sem vínculo empregatício, eu posso botar bolsista de iniciação científica, bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, e aí eu boto a instituição que eu sou vinculado nessa atuação profissional, né? E na linha de pesquisa, é a atividade que o acadêmico ou o pesquisador participa, né? Então, esse aqui, por exemplo, quem é bolsista de iniciação científica de mestrado, doutorado, pode colocar em atuação profissional o Instituto Federal e vincular o seu estágio obrigatório, estágio não obrigatório, bolsista, como uma atuação profissional sem vínculo empregatício. Se vocês forem buscar o meu currículo, vocês vão ver que a atuação profissional, os estágios não obrigatórios da graduação eu coloquei, o estágio obrigatório eu coloquei, bolsista de iniciação científica botei, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado também contam lá. E, para quem é profissional, daí muitos de vocês aqui não se enquadram ainda, eu posso botar, por exemplo, a instituição, vai ter aqui, no meu caso, o IFSC, e vai estar todas as disciplinas que eu ministro em cada semestre. Então, a gente consegue fazer uma baita de uma classificação de acordo com a nossa atuação. Membro de corpo editorial, revista, esse aqui mais para quem está na pós-graduação é pesquisador, que daí revisa artigo científico, né? E a área de atuação, que é aquilo lá no início que eu já comentei. Aqui vem um item importante para vocês, que é projetos. Normalmente são dois tipos que a gente mais classifica, né? Que é projeto de pesquisa e projeto de extensão. Então, se eu estou participando de um projeto de pesquisa, de um projeto de extensão, eu posso adicionar, esteja ele em andamento ou já concluído. Então, estou participando de tal projeto com o professor Y. Vou lá em projeto de pesquisa, cadastro o nome do projeto, cadastro a equipe que faz parte do projeto, cadastro o objetivo do projeto. Uma coisa só que a gente tem que cuidar aqui no projeto de pesquisa, no projeto de extensão, que precisa ter um coordenador. Então, eu vou adicionar a equipe que faz parte e eu preciso colocar um deles como coordenador, que daí é o professor orientador, né? Mas estou participando, vai lá e adiciona. Só coloca como não tendo acabado. A hora que finalizar o projeto de pesquisa, você coloca como projeto finalizado e aí tem que ir atrás do professor, do orientador, da coordenadoria de pesquisa para conseguir uma declaração e um certificado que você foi bolsista daquele projeto durante aquele período. Então, isso é importante. Participei e fui bolsista. Mas vá atrás do certificado, busque a declaração que comprove o período que você participou, a carga horária de tua bolsa, enfim. Então, a gente consegue, através da coordenadoria, os orientadores também conseguem fazer esses documentos que são importantíssimos para comprovar. O mesmo vale para o projeto de extensão. Produções. Aqui tem muito item para a gente preencher, e o Lattes, ele é bastante versátil, né? E ele tem todas as grandes áreas, né? Por exemplo, a parte da música, artes cênicas, artes visuais, também tem parte aqui para ser adicionado, né? Para a gente não se alongar muito, eu vou tentar focar no que a gente mais vai preencher aqui. Quem é aluno de ensino médio, graduação, pós-graduação, o que vai preencher mais? Artigos já publicados em periódicos, artigos aceitos, texto em jornal, trabalho publicado em anais de eventos, o exemplo que eu comentei ali, o CPI, né? E apresentação de trabalhos em eventos. Então, é o que talvez a gente mais vai preencher nesse item. A produção técnica aqui, curso de curta duração ministrado, se alguém já ministrou curso, já deu curso, eu posso adicionar aqui também curso, carga horária, enfim.
Outra coisa que é uma entrevista, se alguém já participou de entrevista em rádio, em TV, seja onde for, desde que consiga comprovar se o diretor da rádio, o presidente da rádio, te dá uma declaração que você participou de uma mesa redonda, se você participou de um debate, se você participou de uma entrevista, você consegue adicionar aqui no Lattes nas produções, né? Mas o que é mais normal de a gente atualizar aqui é artigo, texto em jornal, apresentação de trabalho e trabalho publicado em anais de eventos. E aqui tem dois tipos, né? Artigo completo publicado e o aceito, né? O que a gente bota se o artigo está aceito? É um artigo não publicado ainda, né? Mas que já foi aceito, só está esperando sair a nova edição da revista, né? O que a gente precisa de informação para o artigo aceito? O título do artigo, os autores, aqui uma coisa importante, sempre que a gente for adicionar mais autores, conferir certinho o nome deles, para a gente adicionar de forma correta. O ano previsto da publicação e o título da revista e o ISSN da revista. Toda revista tem um ISSN, que é uma sigla que significa Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas. É um código da revista. Toda revista tem um ISSN. Se você jogar aquele número no Google, jogar aquele número no Lattes, ele vai puxar o nome da revista. É como se fosse o número de identidade da revista, né? Então, todas elas têm ISSN, e a gente precisa fornecer esse dado quando vai preencher. Isso para artigo aceito. Agora, artigo publicado, eu vou lá só voltar aqui, produções, artigos completos publicados em periódicos. E aí vai aparecer para eu incluir novo item aqui embaixo. Quando eu boto para incluir novo item, aparece essa janelinha aqui. Informe o DOI, o ISSN ou parte do nome do periódico. Então, eu preciso fornecer isso aí. Dos três, qual é o mais importante para fornecer? Não tenha dúvidas que é o DOI. Esse número DOI, o DOI. O que acontece? Nem toda revista e nem todo artigo tem esse DOI, que significa Identificador de Objeto Digital. É um padrão para identificação de documentos em redes digitais. Por exemplo, eu publico... Aí está a coisa, nem todo artigo tem DOI, nem toda revista tem DOI. Se você quer ver, tiver dúvida em qual revista publicar, se uma tem DOI, é melhor, talvez até melhor do que a que não tem DOI. Isso aí eu vou entender por quê. Esse número, por exemplo, se eu jogo esse número na internet, se eu clico em cima desse número, ele direciona direto para o artigo, ele já me dá todas as informações. Ele é composto por números e letras, e é um código digital da tua publicação. Então, é como se fosse um RG da tua publicação também. Eu botei esse exemplo aqui, normalmente ele fica na primeira página, né? Esse aqui é um artigo que a gente publicou no início do ano. Bem aqui em cima do artigo tem o nome da revista, né? E aqui em cima tem o número identificador do DOI dele, ó. Então, o que acontece? Quando eu vou adicionar um artigo no Lattes e ele tiver esse DOI, eu jogo esse número aqui, o número do DOI. Por que ele é importante? Se eu jogo o número do DOI, ele já busca todas as informações. Eu não preciso adicionar autor, eu não preciso adicionar página, eu não preciso adicionar o nome da revista, eu não preciso adicionar volume, número, página da revista. Ele carrega tudo automático, então é muito mais fácil. Então, se eu tiver essa numeração, ele carrega sozinho todas as informações. Agora, se o artigo não tem DOI, o que acontece? Deve-se adicionar o ISSN da revista, ou então o nome da revista. Aí eu preciso cadastrar individualmente o título do artigo, o ano que ele foi publicado, o meio de divulgação, o título do periódico, ISSN da revista, volume, número, página inicial, página final e autores, na ordem de publicação. E aí eu consigo salvar e enviar o currículo, né? Por isso que é importante, se tiver a numeração DOI, muito mais fácil. Só jogo ele e segue adiante, né? Eu posso adicionar, se eu escrevi livro, capítulo de livro, publiquei um texto em jornal. Eu sei que aqui alguns já fizeram isso. O professor e o aluno publicaram um texto num jornal de circulação municipal, regional, e tem teu nome lá, como um dos autores, eu posso, aqui no item texto em jornal ou revista, eu posso adicionar o título do texto em jornal, o título do jornal que você publicou, o título do teu texto, né, desculpa, página inicial, página final e a edição. E eu consigo fornecer essas informações e publicar no Lattes, né? Então, mais uma coisa que a gente pode colocar aí, volta e meia, tem alunos fazendo isso, né? Um item que a gente vai colocar muito é trabalho publicado em anais de eventos,
que são os resumos que a gente envia para congressos, seminários, né, e depois são publicados e a gente adiciona no Lattes. E aqui vem uma dúvida muito comum entre as pessoas, é o seguinte: quando eu vou adicionar um trabalho completo publicado, ele pede a natureza do trabalho, se ele é completo, se ele é um resumo ou se ele é um resumo expandido. O resumo seria um resumo simples. Então, e agora? Será que o meu trabalho que eu enviei é um trabalho completo? É um resumo simples? Ou é um resumo expandido? Tem diferença eu preencher isso aqui? Tem. Porque no Lattes, quando você busca o teu currículo, ele separa as publicações por trabalho completo, por resumo simples e por resumo expandido. E, normalmente, eles têm pontuação diferente. O resumo simples, como o nome diz, já é mais simples, o expandido já é um pouquinho um pouquinho mais encorpado o trabalho, já uma série maior número de informações, e o completo é um pouquinho mais ainda, né? De maneira bem simples, como é que eu diferencio os três? O resumo simples é uma apresentação concisa, contendo introdução, objetivo, resultado, conclusão, mas sem divisão. É um texto corrido, geralmente no máximo uma página. Eu coloco todas as informações numa página só. Então é um resumo mesmo, é um resumo simples. Em uma página eu coloco introdução, objetivo, resultado e conclusão do trabalho. Então eu tenho pouco espaço para colocar muita informação, né? Um trabalho mais fácil de escrever e quase todos os eventos aceitam esse tipo de resumo, né? Outra modalidade é o resumo expandido. Assim como o simples, ele tem que ter, ele tem a introdução, ele tem o objetivo, ele tem uma metodologia, ele tem o resultado, tem a conclusão. Mas ele é dividido em seções. Eu tenho uma seção específica para a introdução, eu tenho uma seção para o material e métodos, eu tenho uma divisão para os resultados e discussões, eu tenho uma divisão para a conclusão e tenho uma referência, e posso ainda ter referências. Então, geralmente, é um trabalho que pode ir de 3, 4, 5 páginas. Então, ela é subdividida, os itens são subdivididos. No resumo simples, é tudo junto numa folha só. O expandido já é dividido. Agora, e o trabalho completo? Aí que tá, o trabalho completo, muita gente confunde com expandido. É muito comum confundir o expandido com o completo. Como é que eu diferencio um trabalho completo de um resumo expandido? Simples. O trabalho completo, ele é dividido em seções também, como o resumo expandido. No entanto, no trabalho completo, uma das seções é o resumo. No expandido, eu não tenho o resumo. No trabalho completo, eu tenho. Ou seja, além de ter a introdução, material e métodos, resultados, discussões, conclusões, no início, eu tenho ainda um resumo de tudo isso aí. É quase que, é como se fosse que nem no artigo, né? Aqui, ó. Aqui não tem o início, desculpa, eu achei que tinha. O que é a primeira coisa que tem no artigo? Resumo. Depois pula para a introdução. O trabalho completo também. O trabalho completo, ele tem esse resumo. O trabalho expandido, não. Ele começa direto na introdução. Então, essa é uma forma de eu diferenciar se é expandido ou se é trabalho completo. Ok? E aí, apresentação de trabalho. Eu também consigo adicionar nesse item das produções, né? Então, fui num seminário e apresentei trabalho na forma de banner, na forma de pôster, na apresentação oral. Se o evento me fornecer um certificado que eu apresentei tal trabalho, eu consigo adicionar lá o título do trabalho, a modalidade que ele foi apresentado, o nome do evento, enfim, cidade e assim por diante, né? Então, a gente consegue botar muita informação no Lattes, né? Vou passar isso aqui, que isso aqui não foge um pouquinho da gente, tem a entrevista aqui que eu já comentei alguma coisinha, né? Patentes e registros, também não vou entrar em muitos detalhes, mas se a gente tem uma patente de um produto, de um programa de computador, de um desenho industrial, uma marca registrada, uma cultivar protegida, eu consigo também colocar aqui em patentes e registros, mas é importante eu ter o quê? O registro da autoria e o registro dessa patente, né? Então, a gente precisa ter essa comprovação, né, para poder colocar. Inovação, então aqui também tem todos esses itens de cultivar, protegido e patente, que já estava no item anterior. Se eu coloquei no item anterior, eu não coloco nesse, eu não posso duplicar as informações. Aqui ainda tem programa de computador que já tinha no outro, né? Aqui projeto de pesquisa, extensão, enfim. Se a gente já adicionou nos outros, não adiciona aqui de novo, senão vai ficar uma informação duplicada no teu currículo, tá? Mesma coisa aqui, educação e popularização de CIP. Isso aqui também, todos esses itens aqui, eles estão inseridos em produções. Esse CIT insira nesse módulo produções que foram realizadas visando especificamente a divulgação científica.
Mas o que acontece? Normalmente a gente adiciona tudo aqui nos projetos, produções, e não adiciona aqui. E se adicionar nesse item aqui, não adiciona no item anterior, justamente para não duplicar informação, né? Eventos, aqui uma coisa importante para vocês, creio eu, pelo menos, né? Participação em evento, congresso, exposição, feira e Olimpíada e organização. Alguns, pelo menos meus orientados, já trabalham em organização de evento ou curso. Então, se no certificado está que você trabalhou na organização do evento, você preenche aquele evento como organizador. E aí você fornece as informações do evento, local, cidade, ano que ocorreu, enfim, as informações ali que são pedidas, né? E participação de evento, você pode participar de 3 formas. Você pode ser convidado para palestrar ou para moderar uma atividade. Por exemplo, eu posso participar de um seminário de fruticultura e a minha modalidade ser de convidado, porque eu vou proferir uma palestra no evento. Então, eu tenho que colocar no convidado e eu coloco o título da palestra. Vou participar do CPEI, do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão, apresentando o trabalho. Então, eu vou colocar no evento que eu participei como participante, porque eu estou apresentando o trabalho. E aí eu tenho que colocar a modalidade que eu participei, se eu apresentei um trabalho oral ou pôster. Mas aí eu coloco participante, aí eu coloco os dados do evento, eu coloco o título do trabalho apresentado e assim por diante, né? Agora, se eu participei do evento só para ouvir, não apresentei trabalho, nada, só ouvi as palestras, assisti as palestras, aí eu devo preencher como ouvinte. Quando a gente clica na aba eventos, em participação, ele vai abrir uma janelinha que vai te pedir se você nesse evento participou como convidado, como participante ou como ouvinte, né? Então você tem essas opções. O que a gente tem que adicionar? Forma de participação, classificação do evento, se ele é local, regional, nacional, internacional, o ano, natureza, cidade de realização, nome do evento, e se apresentou trabalho, o título do trabalho e a forma de apresentação. Orientação para discente não é o mais importante no momento, mas aqui os professores colocam todas as suas orientações, desde iniciação científica até pós-doutorado, doutorado e assim por diante, ou orientações de outras naturezas. O que acontece? Se você trabalha com tal professor e você trabalha no projeto dele como iniciação científica, provavelmente ele vai te adicionar o teu nome lá no currículo dele como sendo um dos teus orientados, né? E vocês podem cobrar do seu orientador, por exemplo, se ele não atualiza esses dados com o seu nome, pedir para ele atualizar para colocar lá para o teu nome estar como um dos orientados daquele professor, né? E participar muito na questão ainda de vocês, só se tiver alguém da pós-graduação, né, nível de mestrado, doutorado, aí pode, geralmente, participa em banca de TCC, né, TCC de curso, aí eu posso colocar a participação de banca, né, para registrar. E citações, aqui também não vou entrar em muito detalhe, mas a gente consegue puxar dos artigos, quantas vezes eles foram citados e de algumas bases, mas eu não vou focar muito nisso aqui, tá ok? Agora, o que acontece? Preenchi todo o meu currículo, agora vem uma parte importante. Não basta eu mudar, adicionar todas as informações, etc. e tal. Quando eu termino de adicionar as informações e volto aqui para a minha página inicial, na aba dos avisos, aparece aqui uma mensagem. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq. Então, o que acontece? Não basta atualizar, eu preciso enviar essas informações, senão ele não vai atualizar o currículo. Então, preenchi todos os itens, clico em existem alterações, então clico nesse item aqui que está destacado, e aí ele vai abrir essa aba aqui. Aí li, estou de acordo com as declarações acima, autorizo a publicação da versão em inglês do meu currículo e enviar ao CNPq. Feito isso, a aba vermelha aqui que estava no aviso, ela some, e aí está finalizado o processo de atualização. Geralmente leva algumas horas, não atualiza automático, geralmente demora um pouquinho mais para eu conseguir buscar um currículo, tá? Mas geralmente no mesmo dia já fica disponível. Você como estudante, o que você mais vai atualizar? Projeto de pesquisa e projeto de extensão. Se você
participa como voluntário. Se você participa como bolsista, você pode colocar, desde que tenha comprovação como voluntário. Por isso que você trabalha por exemplo, você trabalha de voluntário com o professor X, no projeto Y. É importante que ele te cadastre naquele projeto e é importante que você busque uma declaração depois para poder comprovar que você foi bolsista voluntário daquele projeto. Então, essa é a importância, né? Formação, trabalho e resumo publicado em análise. O pessoal do IFSC aqui vai muito no CP, então, geralmente tem muita gente que tem trabalho publicado, às vezes não vai atrás dos análises do evento. Artigo publicado em revista, texto em jornal, apresentação do trabalho em evento. Apresentou trabalho, tem que ir atrás do certificado e preencher. Participação em eventos, aqui é congressos, seminários, simpósios, participou de organização de eventos, cadastrar curso de formação complementar, né, que são aqueles de curta duração, 4 horas, 8 horas, né, e atuação profissional como bolsista, voluntário não, né. Uma coisa importante, cuidado com os autores do trabalho, coloque o nome corretamente, é importante, porque a gente tem que pensar que o Lattes também, ele é uma plataforma de busca, então as informações ali adicionadas precisam ser adicionadas corretamente e adicionar os autores de forma correta também é importante. Outra coisa, nós fazemos pesquisa, isso que eu gosto sempre de falar, nós fazemos pesquisa para a sociedade, então o trabalho precisa e deve ser publicado, então você participou do projeto, tenta incentivar a equipe a publicar resumo, a publicar o artigo, isso é importante, participar de projetos, escrever trabalho, submeter resumo em evento, participar de eventos, participar de simpósios, congressos, enviar resumo, enfim, é importante estar, quem é mais essa área acadêmica, que gosta disso, é importante estar sempre ali buscando isso, né? E uma coisa importante é atualizar e inserir esses dados no Lattes, né? Tem muita gente que participa de projeto, faz bastante coisa, publica trabalho, acaba não atualizando, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e depois resolve fazer mestrado, doutorado. Aí vai atrás de todos os dados, né? E é bem mais complicado, né? Isso aqui eu falo por mim, porque quando eu formei na graduação, eu não tinha ideia de fazer mestrado, doutorado, tanto que eu fui trabalhar numa empresa depois de formado, fiquei 2 anos e meio trabalhando na iniciativa privada, para depois começar o mestrado. E aí, quando eu comecei o mestrado, que eu fui concorrer à bolsa, aí eu tive que ir atrás de coisas que eu fiz na graduação. Por quê? Porque eu não tinha certificado. Daí eu fiquei buscando dados de 4, 5 anos atrás, me matando para buscar informação que eu poderia muito bem ter atualizado com certa frequência, guardado os diplomas, certificados, enfim, a gente nunca sabe quando vai usar, né? E daí até o Thales botou, tudo que eu fizer eu preciso participar. É bom, às vezes talvez você não tenha a ideia de agora continuar na vida acadêmica, enfim, mas daqui a pouco muda a tua perspectiva de vida, muda tuas ideias, né? E aí, às vezes, você acaba perdendo muito tempo atrás disso, né? Uma coisa importante, só inserir o que você pode comprovar. Então, tem declaração, tem certificado, você adiciona. Se não tem certificado, vai atrás para depois adicionar. Então, guarde todos os certificados e declarações, peça sempre quando vocês participarem de algum evento, apresentação de trabalho, salvem os resumos, salvem tudo que vocês tiverem PDF que vocês participaram, para vocês poderem alimentar esse currículo a hora que for necessário, né? Se vocês ficarem com dúvida, as dúvidas elas surgem na hora que a gente vai preencher as informações, né? Esse é o e-mail da coordenadoria de pesquisa, né? Vocês podem mandar, pode tirar dúvida. Às vezes o orientador de vocês, os professores que vocês trabalham, eles sabem tirar as dúvidas, né? Mas a gente também na coordenadoria, a gente fica disponível, né? Para tirar essas dúvidas, né? Eu vou deixar essa apresentação salva para todos terem acesso. E, além disso, eu estou montando um tutorial de cadastro, de atualização e de busca para ficar disponível e para os alunos acessarem quando for preciso, né? Eu quero ver aqui se eu consigo, só mais uns 10 minutinhos aqui, eu quero ver se eu consigo jogar a página do Lattes aqui só para mostrar para vocês alguns itens aqui bem importantes, tá? Deixa eu só parar a apresentação aqui rapidinho. Guia do Chrome. Plataforma Lattes, compartilhar. Deixa eu só ver se vai compartilhar. Se tiver alguma dúvida que quiserem pedindo. Vocês estão vendo aqui? Conseguem ver direitinho aqui a página do Lattes? Então, aqui agora eu estou na página do Lattes, né? Então, vou mostrar aqui para vocês em relação à atualização de currículo.
Volta e meia tem que fazer umas perguntinhas para ver se o pessoal tá assistindo ou só ligou o computador, né, para participar, né? Ó, deixa eu ver que aparece para vocês aqui agora. Tá, agora eu vou ter que abrir outra página para apresentar. Infelizmente, já te respondo, André, só um minutinho. Aqui. Tutoria, você diz monitoria? Isso? Ó, então aqui eu vou acessar, tenho meu login e a senha. Fui tutora de Biologia Celular e Bioquímica para graduação. Tá, a tutoria, tipo, não é monitoria, por exemplo, você foi... como é que eu... Tá, já vamos tentar esclarecer a sua dúvida aqui. Ó, aqui está aberto o currículo para atualização, por exemplo, dados gerais. Então, aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Então, texto inicial, eu consigo alterar aqui todas as informações, esse aqui é meu texto inicial, e daí eu salvo normalmente. Formação, aqui é o que eu quero falar, formação complementar, ó. Então, aqui, ó, eu posso incluir novo item, aí eu coloco o nível aqui, ó, curso de curta duração. Então, esses cursos que vocês fazem de 4, 8 horas, mini curso, capacitação, ele entra aqui, ó, curso de curta duração, certo? E aí você coloca a instituição, o curso, a carga horária, e se está em andamento ou já foi concluído. Avança, depois preenche mais umas informações e salva, tá? Ele estava vinculado a algum projeto de extensão ou não? Nada a ver. Da formação acadêmica, né? Porque, ó, ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, especialização, doutorado, especialização. Então, tudo que você faz de formação acadêmica você adiciona aqui e os cursos de curta duração lá no outro item, né? Atuação profissional, que eu comentei com vocês, por exemplo, Universidade de Santa Catarina, ó, 03 do 8 a 02 do 8, aqui, ó, cadastrei, ó, que eu fui bolsista voluntário. Ó, bolsista voluntário de tal projeto e bolsista voluntário em tal área. Eu consegui uma declaração disso, né, que eu participei, e aí eu consigo colocar todas essas informações, né. Por exemplo, aqui, ó, daí bolsista de iniciação científica, eu adiciono aqui, tipo do vínculo outro, não possui vínculo empregatício, enquadramento funcional bolsista, carga horária, quando começou e quando finalizou. Então, essas outras informações e traduções não são obrigatórias, né? Então, eu posso colocar que as informações são obrigatórias e salvar. Então, tanto o bolsista voluntário quanto de iniciação científica, eu consigo colocar aqui em atuação profissional. Tá, agora eu entendi. Projetos. Projeto de pesquisa. Então, eu posso aqui incluir um novo item. Aí eu posso colocar aqui o nome do projeto, a descrição do projeto, se tiver, o objetivo do projeto. Eu consigo colocar se esse projeto já está concluído ou se ele está em andamento, e o ano de início e o ano de fim. Claro que se ele estiver em andamento, só coloca o ano de início. Aí eu coloco a instituição, ele vai puxar aqui, eu posso, se ele não puxar aqui automático, o meu vai puxar automático, porque já estava salvo a informação, mas se não, eu tenho que adicionar aqui, então, Instituto Federal, Campos Canoinhas. Então, é importante botar a instituição e a unidade, porque isso aqui te gera uma série de informações, um banco de informações, e para a instituição, isso é extremamente importante. E aí, eu comentei, eu adiciono a equipe aqui. Por exemplo, Alcemir, salvo aqui, devo botar o meu nome aqui. Tá salvo aqui. Ó, daí o que precisa? Um deles tem que ser coordenador. Então, o que tem que fazer aqui? Coordenador, selecionar, sim, aí salvar. Se eu não colocar nenhum coordenador, eu não consigo salvar. Então, eu tenho que adicionar um coordenador. Projeto de extensão é a mesma coisa. Aqui, em artigo publicado, ó, incluir novo item, aparece aqui para adicionar o DOI, o ISSN, ou parte do nome do periódico que nós comentamos, né? Artigo aceito para publicação, eu também posso incluir um novo, aí eu tenho que, aí como não está publicado, não vai ter número do DOI, então aí eu preciso cadastrar tudo manualmente, né?
Aqui é a questão de produção que eu queria mostrar para vocês. Trabalho publicado em análise de evento, né? Incluir novo item, e aqui foi o item que eu comentei, né? Completo, resumo simples ou resumo expandido. Assim, se você for pegar o Lattes, ele te dá uma série de itens para preencher palavra-chave, área, assim, ó, outra informação, setor, área, palavra-chave, nome da editora, cidade da editora, fascículo. São algumas informações que você pode colocar, mas que não são obrigatórias, né? Você, geralmente, o que a gente coloca? O tipo, o título, o ano, meio de divulgação, classificação do evento, nome, cidade e ano, e o título dos anais. Geralmente isso. Porque senão você vai ficar... É muita informação que ele pede, né? E os autores, claro que é fundamental, né? Mas você pode botar esses dados principais na hora de atualizar. E aqui nos eventos, só para finalizar, para mostrar, que eu comentei para vocês, quando eu incluo um novo item, aqui ele aparece forma de participação, convidado, então ele vai aparecer o título da apresentação, apenas para convidado e palestrante, participante, aí eu vou botar aqui o tipo de apresentação e o título da apresentação aqui embaixo. Se eu estou como ouvinte, eu não coloco o título de apresentação e ele não me dá a opção de tipo de apresentação, porque eu só ouvi, daí eu poderia botar o quê? Nome do evento, a classificação do evento e o ano do evento, né? Certo? Então, vamos lá, Andressa. Vamos ver onde é que a gente poderia colocar o teu tutoria. Tá, daí teria que ver se, por exemplo, se for vinculado com um projeto de extensão, você pode botar com um projeto de extensão, né? Senão, senão o que eu botaria é atuação profissional. Se não está vinculado a um projeto de extensão, mas ela está com tutoria, eu botaria como eu botaria como atuação profissional. Botaria, por exemplo, a instituição, na UFSC, né, e o tipo de vínculo. Talvez botar outro item, e aí especificar que tipo de vínculo seria, né, que daí eu consigo botar, né. Eu acho que eu botaria nessa informação, então, a questão de tutoria. Nesse teu caso, não sei se te respondi. Se não for vinculado a um projeto de extensão, eu iria em atuação profissional, colocaria a instituição, o tipo de vínculo, só voltando aqui para ficar mais claro, o nome de instituição, daí o tipo de vínculo. Como ele não se enquadra nem como um desses itens, eu colocaria outro. Daí quando você coloca outro, ele deixa você preencher, então ali você poderia tutoria, XXX, enquadramento funcional, você poderia botar aqui tutoria, também com as informações, e aí outras informações, tutoria, por exemplo, nas disciplinas X e Y, com carga horária tal, sob supervisão do professor tal, por exemplo, você poderia fazer isso, aí quando começou e quando finalizou. Eu faria nessa parte, né, no meu ver, né. Se o ensino fundamental tem mais de um, você pode, vamos ver aqui, que às vezes a gente confunde, né, vamos ver aqui. Mas por isso é importante, às vezes, a gente ficar mexendo, a gente consegue, a formação. Eu consigo colocar mais de uma, por exemplo, que eu posso fazer assim, ó. Quer ver aqui, ó, ensino médio. Eu coloco concluído, tal ano a tal ano. E daí no outro eu coloco, por exemplo, boto de tal ano até tal ano foi em uma e de tal ano até tal ano foi na outra. Daria de fazer assim, certo? Mais alguma dúvida? Daí, por exemplo, eu alterei algumas coisas, né? Então apareceu aqui a mensagem, ó. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram publicadas, não foram enviadas ao CNPq, né? Então, para atualizar, eu preciso mudar aqui, né? E uma coisa, se agora eu fechar a página e voltar, quando eu vier aqui eu não adicionei nada, né? Mas se eu adicionar alguma coisa e não enviar, na próxima vez que eu acessar o currículo, ele vai continuar salvo, né? Então, eu não perco as informações, né? Então, aqui, ó, li, sou de acordo, autorizo a publicação e envio ao CNPq. E aí ele vai enviar o currículo e vai atualizar a última data e publicação. Aqui o que eu falei, né? A questão de realmente botar se aconteceu a atualização, né? Porque, ó, se eu vir aqui, editar resumo, adicionei só um ponto, ó. Salvar,
ele já pede para eu posso enviar a atualização, e aí o meu currículo vai ficar atualizado, mas na verdade eu não atualizei ele, né? Ó, existe uma solicitação de envio para o CNPq que não foi processada, deseja descartar a solicitação anterior e confirmar o envio dessa? Sim, aí fica a versão mais recente válida, porque ele leva algumas horas para atualizar, né? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, mais alguma dúvida até aqui? Ou tudo resolvido? Na verdade é o seguinte, né? Assim, da formação, você consegue colocar ela, você consegue colocar as duas, porque você bota o ano, por exemplo, 2010 a 2012 em uma e 2012 a 2014 em outra. Você consegue colocar as duas. Ou se ele dá sobreposição de datas ali e não atualizar, por exemplo, deixa mais recente, talvez, né? Mas você consegue deixar as duas. O Lattes permite isso, tá? Ah, assim, nós estamos aqui 1h15 conversando, é bastante informação que tem, né? Tem uma série de menus e abas, né? Quando é que vai surgir as dúvidas? Quando vocês forem atualizar, né? Então, às vezes a gente não sabe onde colocar tal item, onde vai aquilo ali, então, às vezes a gente tem que ir mexendo, vendo o que tem de opção, né? E, como eu comentei, né, qualquer dúvida, a gente também está à disposição para tentar solucionar, né? A gente vai deixar essa apresentação gravada, salva, vamos postar no YouTube para quem quiser ver. Estamos montando alguns tutoriais também que acredito que vai auxiliar, né? E aí o restante é mexer no sistema, né? É mexer no currículo. Cuidar só com as informações, ir atrás dos certificados, enfim, e tentar ir atualizando periodicamente para não deixar acumular muito e acabar não perdendo algum certificado, né? Que isso aí às vezes acontece, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Não tem mais dúvidas, então esperar se alguém estiver digitando, né? Que às vezes demora mais. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Ontem nós tivemos ali a questão do ciclone ali, que atrapalhou muito a vida de muita gente, né? A gente acabou mantendo a capacitação para o mesmo dia e horário, não alteramos, né? Tendo em vista que deixaríamos salvo, né? Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Vai ficar salvo para consulta, a gente está sendo disponível, né? E mais para frente a gente vai tentando fazer algumas outras coisas, né? A ideia, esse primeiro aqui foi uma explanação mais básica, né? Até mais superficial de todos os itens, depois a gente consegue fazer alguma coisa mais direcionada e até mais complexa, né? Com alguns outros dispositivos, né? Então tá, pessoal, agradeço a presença de todos, eu vou encerrar aqui a gravação, e qualquer dúvida vocês podem me consultar ali no e-mail, né, que a gente está sempre à disposição, ok?